Negócio fechado. O Flamengo contrata novo volante e o jogador é aguardado nesta sexta-feira no Rio de Janeiro para assinar contrato com o Mengão. Vou falar também sobre os jornais espanhóis que se renderam ao zagueiro Léo Ortiz. Vou falar também sobre Leonardo Jardim, que tomou uma decisão que pegou todo mundo de surpresa. Vou trazer também a provável escalação do Flamengo para o confronto de logo mais contra o Independiente Medellín no Rio de Janeiro. Mas antes de começarmos o vídeo, deixa eu perguntar para você que passa todos os dias aqui no canal, você que passa, assiste os vídeos e não é inscrito, cara, dá aquela moral pra gente. Se inscreva no canal, deixe o seu like, acione o sino das notificações, você não paga nada por isso. Comente aqui embaixo, eu vou ler todos os comentários de vocês. E a hora que for comentar, arrasta pro lado, hype o vídeo para que o YouTube ele recomende esse vídeo para mais e mais pessoas. Fazendo isso, você ajudará demais o crescimento do Diário Rubro Negro. Lembrando, você não paga nada, você não preenche nada. Vamos começar o vídeo falando sobre o zagueiro Léo Ortiz. O zagueiro Léo Ortiz que desperta aí os olhares dos europeus. O zagueiro que teve uma temporada muito sólida o ano passado. Esse ano não começou bem, mas está começando, né, a performar novamente. E essas atuações fazem com que o Léo Ortiz não passe despercebido aí internacionalmente. O jornal espanhol AS dedicou aí uma coluna para exaltar a qualidade na saída de bola e o posicionamento do zagueiro, tratando como um dos melhores da posição na América do Sul. Atualmente, embora o Flamengo não tenha recebido propostas oficiais, o reconhecimento europeu eleva a moral do jogador para o confronto de hoje e valoriza ainda mais o patrimônio do clube. Lembrando que o Léo Ortiz, no ano passado, ele chegou a ter sondagens da Europa, né? Clubes como a Juventus, o RB Leipzig da Alemanha, chegaram até a conversar com o Flamengo, porém não conseguiram chegar a um acordo aí, nem o Flamengo aceitou nenhuma proposta. Acho que a do RB Leipzig foi o único clube aí que formalizou mesmo uma proposta por Léo Ortiz. Agora vamos falar sobre negócio fechado, o jogador que é aguardado amanhã no Rio de Janeiro, isso porque o Flamengo fechou a contratação ontem à tarde do volante Pedro Henrique. Pedro Henrique é do Mengão. O Flamengo oficializou a compra do promissor volante do Paysandu, que chega, né, como um destaque do papão aí. O jogador Pedro Henrique tem 18 anos. O atleta chamou a atenção pela maturidade no profissional e custará cerca de 3 milhões de euros aos cofres do rubro-negro. Tá? A estratégia do Flamengo é clara, é dar rodagem no jogador no sub-20. Lembrando, 3 milhões de euros, o jogador pode chegar aí a 18 milhões de reais, tá, gente? 18 milhões de reais aí o Flamengo fechando essa contratação aí do Pedro Henrique, tá? O jogador vai ser usado no sub-20 para adaptação, né? E tentar se adaptar também no Rio de Janeiro. Antes da promoção definitiva, o desembarque está previsto para esta sexta-feira e o projeto de carreira apresentado foi o diferencial para vencer a concorrência de outros clubes. Lembrando que o jogador já tinha negado uma primeira investida do Flamengo, ele não queria sair do titular do Paysandu para jogar num sub-20, porém o Flamengo conseguiu seduzir o jogador e ele é aguardado amanhã no Rio de Janeiro para fazer exames e assinar um contrato de 3 anos aí com o mais querido. Você gostou da contratação do Pedro Henrique? Deixa aí embaixo nos comentários. Agora, mudando de assunto, vamos falar sobre Leonardo Jardim, que tomou uma decisão que pegou todo mundo de surpresa, isso porque o técnico deu um voto de confiança ao elenco e, diferentemente da rigidez de outros treinadores, o Leonardo Jardim optou por humanizar a relação com o elenco. Ao liberar a concentração pré-jogo, o técnico acredita que o convívio com as esposas e filhos, como o caso dos novos pais, né, como Arrascaeta e Saúl, traz um equilíbrio aí emocional fundamental. A fiscalização também mútua entre os atletas e a postura para manter o profissionalismo sem o confinamento, tá? Obrigatório, visando aí um time mais leve e focado para buscar a liderança no grupo na Libertadores. Lembrando que o Leonardo Jardim, quando chegou no Flamengo, ele já chegou colocando ordem na casa, né? Todo mundo concentra no Ninho do Urubu. Depois, todo mundo vai na folga, mas nas concentrações dos jogos, pré-jogo, sempre concentrado um dia antes. O técnico
liberou todo mundo ontem, todo mundo foi para suas casas, diferentemente aí do que aconteceu nos outros jogos, né? O Leonardo Jardim, que começou a ter aí o elenco do Flamengo na mão, né? Então ele já começou ali a conhecer os jogadores e já conhece todo mundo praticamente, né? Então ele liberou todos os jogadores. É importante falar para vocês que o Flamengo hoje tem esse jogo importante contra o Medellín. Lembrando que o Corinthians foi o único time brasileiro que venceu na Libertadores ontem, tá? Tivemos 3 jogos envolvendo brasileiros nessa Libertadores na quarta-feira, já tivemos o Mirassol jogando na terça, e o Cruzeiro perdeu para o Universidade Católica dentro do Mineirão, o Fluminense perdeu para o Independente Rivadavia de Mendoza, da Argentina, dentro do Maracanã por 2-1, ambos os dois jogos, e o Mirassol perdeu por 2-0 para a Liga Deportiva de Quito, a LDU, lá no Equador. O Corinthians, hoje, ele tem a melhor campanha do brasileiro na Libertadores. São 2 jogos, 2 vitórias, 4 gols marcados e nenhum gol sofrido. Se o Flamengo hoje, por exemplo, vencer o jogo, o Flamengo iguala a mesma marca do Corinthians, independentemente ali do placar, o Flamengo terá ali mais gols, né? Ou igualará aí no número de pontos com o time do Corinthians, né? Que vive aí uma crise interna dentro e fora de campo. Os jogadores aí podem ser punidos aí, mas os jogadores, eles conseguiram fazer sua parte dentro do campo e o Corinthians ganhou. Falando sobre o jogo de hoje, o Flamengo vai enfrentar o Independiente Medellín precisando desse resultado. E o provável time do Flamengo para esse jogo: o Flamengo deve ir a campo com Rossi, Varela, Léo Ortiz e Léo Pereira, Alexandro, Everton Araújo, Lucas Paquetá ou De La Cruz, Arrascaeta, Plata, Samuel Lino e Pedro. Esse deve ser o time do Flamengo para enfrentar o Independiente Medellín, aí um jogo muito importante. E nessa quinta-feira, gente, tem os jogos aí, não só envolvendo o Flamengo, mas eu vou trazer a tabela detalhada aí dos jogos da Libertadores de hoje, tá? Pelo grupo do Corinthians, o Peñarol receberá a Platense. Esse jogo vai ter transmissões da ESPN Disney. O Flamengo vai ter transmissão aí com o Independiente Medellín exclusiva da Paramount Plus, tá? Então esses jogos aí são todos em canais fechados. Vamos ter também Palmeiras, o jogo do Flamengo é exclusivo da ESPN, perdão. O jogo do Peñarol com o Platense, que é exclusivo da Paramount+. Assim como o Palmeiras e Sporting Cristal também é do Paramount+. E o Lanús enfrenta o Always Red, esse jogo é pelo grupo do Mirassol, também pelo Disney Plus. Lembrando, Lanús, Always Red às 7 horas, Palmeiras e Sporting Cristal às 7 horas, Flamengo Independiente às 21h30, Peñarol e Platense às 21h30. Esses são os jogos, as transmissões de hoje, né, da Conmebol Libertadores, tá, gente? Agora vamos trazer uma notícia importante aqui para vocês, falar sobre Jorge Carrascal, o jogador aí que foi punido aí pelo STJD por aquele lance em cima do Breno Bidon no jogo da final da Recopa do Brasil. O STJD reduziu a suspensão de Jorge Carrascal aí de 4 para 2 jogos. O meio colombiano havia sido suspenso por 4 jogos pela expulsão contra o Corinthians na Supercopa do Brasil e estava atuando sob efeito suspensivo. Com isso, o Carrascal vai desfalcar o Flamengo em 3 jogos seguidos do Brasileirão, já que contra o Bahia ele cumprirá a suspensão automática da expulsão no jogo contra o Fluminense, aquela voadora que ele deu no jogador do Fluminense. E contra o Vitória e o Atlético Mineiro. Contra o Vitória e o Atlético Mineiro é pela Copa do Brasil, o time do Vitória, né? Na outra próxima quarta-feira. O Atlético Mineiro pelo Brasileirão. Ele cumprirá a suspensão aí pela expulsão na Recopa do Brasil, então ele vai ficar de fora do jogo contra o Bahia. E depois ele vai ficar de fora de 2 jogos, pela Copa do Brasil contra o Vitória e contra o Atlético Mineiro o Campeonato Brasileiro, tá, gente? Nação Rubro-Negra. Dito isso, eu vou ficando por aqui, mas antes de fecharmos o vídeo, deixa eu dar um recado importante para vocês. Tem pré-jogo hoje a partir das 2 horas da tarde, valeu? Tamo junto, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo.